Ora, muito boa tarde. Hoje é uma espécie de híbrido. É uma meia aula e meia palestra. Enfim, vamos lá ver. A ideia fundamental é falar sobre a contra-revolução, definir alguns conceitos e, sobretudo, explicar o que é que acontece numa contra-revolução. Como é que opera a contra-revolução em termos práticos. Porque a filosofia é muito interessante, mas não chega, não chega. Bom, vamos lá pelo princípio. Eu queria começar por dizer o seguinte: quem quiser perceber alguma coisa disto, tem pelo menos 7 vídeos, e agora mais este 8, feitos que devem ver com alguma lógica sequencial. Eu vou dizer quais são. Primeiro, a origem da extrema-direita, para perceberem qual é o papel do Burke, do Edmund Burke e do de Mestre. Em segundo lugar, e depois dos outros, do de Bonaldo e dos outros, enfim, não interessa agora. Em segundo lugar, deviam ver o conceito de subversão e os tipos de guerra. Em terceiro, o golpe de Estado e a revolução. Em quarto, a genealogia da guerrilha rural, urbana e do terrorismo. Em quinto, o tradicionalismo, o que é. Em sexto, mentiras, terrorismo e contra-revolução. Em sétimo, revolução e contra-revolução hoje. E em oitavo, este que eu estou a falar agora, sobre a contra-revolução na prática. Bem, portanto, mas alguns já têm 3 ou 4 anos, mas isso não interessa, porque isto são aulas intemporais, algumas delas são aulas intemporais, não é? Nós continuamos a ver as aulas do professor Hermano Saraiva, continuam cheias de pertinência sobre o Castelo de Lisboa ou sobre. Não muda, não é? A aula continua com o mérito que tem, apesar da pessoa ter morrido há uma data de anos. Bom, vamos lá ver. Portanto, está aqui, isto existe tudo no meu, aqui neste site, e quem quiser acompanhar isto com bibliografia, tem o meu magnífico, não desfazendo, mas é magnífico, manual Ciência Política do ISCS, décima edição, estudo da ordem e da subversão, que está online, gratuito, qualquer pessoa pode descarregar, no academia.edu, em meu nome. Academia.edu, em meu nome, António A. Sousa Lara. Chega lá, descarrega o manual, um bocadinho grande, porque são para aí 600 páginas ou coisa assim, mas se não quiser descarregar todo, enfim, descarrega só o que quiser. Bom, vamos lá ver. Resumindo o essencial, que está dito noutras áreas e noutros estudos e noutros comentários, podem ir ver, há pelo menos 3 tipos de revolução e um tipo adicional que é a contra-revolução. Quais são esses três tipos fundamentais? Em primeiro lugar, a revolução liberal. Em segundo lugar, a revolução socialista. Em terceiro lugar, a revolução de libertação nacional ou de independência colonial. E em quarto, se quiserem, a contra-revolução. Vamos por partes. O que é uma revolução liberal? Uma revolução liberal normalmente ocorre no final do absolutismo, no final do feudalismo, no final de uma época que tem características históricas típicas do regime senhorial, com os 3 grandes estados, que ocorrem em muita parte do mundo, não é só na Europa, não é? Aquela ideia de haver 3 grandes estados, o clero, a nobreza e o povo, ou os oradores, os defensores e os trabalhadores, isto ocorre em todo lado, ocorre na China, ocorre nos impérios centro-americanos, ocorre por todo lado, não é característica exclusiva da Europa, mas ocorre na Europa, é claro, em grande medida, e
E é na Europa, não é só na Europa, mas é também nos Estados Unidos, por influência da Europa, que se dão as primeiras revoluções liberais, em que vem aquela quase que nova teologia laica da liberdade absoluta, da igualdade teórica, fraternidade não se fala, não é verdade? Mas enfim, fala-se, mas não se cumpre. Em todo o caso, esta ideia do sufrágio universal, de todos os homens nascem livres e iguais em direitos, de uma espécie de pauta abstrata dos direitos do homem, que vão mudando de conteúdo, numa parte, como dizia o professor Adriano Moreira, lembro-me dessa aula perfeitamente. No início, quando se diz todos os homens nascem livres e iguais em direitos, eles estavam-se a referir aos homens brancos do sexo masculino, maiores de 25 anos, e que não eram escravos, não é? E, portanto, todos os homens nascem livres e iguais em direitos, exceto a maioria. Bom, portanto, é óbvio que isto mudou, foi mudando, mas a frase continua igual, o conteúdo é que mudou, a semântica é que mudou. E foi um avanço, apesar de tudo, uma alternativa. Eu não lhe chamo avanço, porque avanço é uma lógica marxista, é a ideia da dialética. Não sei se já repararam, a esquerda, a começar pela aquela senhora desastrada que concorre à presidência de um país grande, tem a mania do avanço. Não, o nosso PCP é igual. Não podemos recuar, temos que andar sempre para a frente, avançar, mas há um precipício, não interessa. Avançar, nunca recuar, avançar. Muito bem. Portanto, esta ideia do avante é uma ideia marxista que eu não gosto e, portanto, isto não há avanço nenhum. O que há é uma alteração substantiva enorme, não é assim? Que é a mudar uma sociedade de privilégio para uma sociedade de direitos abstratos, ainda que com o conceito restritivo que eu referi há bocado. Bom, quais foram as primeiras revoluções liberais? Bom, a Revolução Americana, mas que tem mais que se lhe diga, a Revolução Francesa, claramente a grande a Revolução Liberal, e depois, um pouco a seguir à Revolução Francesa, um pouco a copiar a Revolução Francesa de uma forma mais mitigada, as revoluções todas. A Revolução Espanhola, a Revolução Portuguesa de 1820, a Revolução Italiana, enfim. Todas essas revoluções liberais que ocorreram pelo mundo fora. O modelo americano, em certa forma, embora seja a primeira revolução liberal, é uma revolução híbrida, não é? Por uma razão estúpida, mas muito eficaz. É que aqueles que fizeram a Revolução Americana inventaram para si um estatuto de indigenato, não é? Nós, é o Jefferson e enfim, aquela gente toda que nós conhecemos, não é verdade? O George Washington, aqueles senhores todos, normalmente de origem britânica, quase todos de origem britânica, que se entenderam como o povo. Por isso é que a Constituição feita por eles diz we the people, nós, os ricos, nós, os colonos, enfim, com conhecimentos, nós, os colonos com ilustração, nós, a elite ilustrada, imigrada para este continente, assumimos o estatuto do indigenato. Nós é que queremos ser livres da metrópole, do imperialismo sufocante do imposto da metrópole. E, pois, isto é muito interessante, mas esquecem-se que os autóctones não eram eles. Eles são os colonizadores. Eles são os agentes da colonização. Em todo sentido. Colonização material, económica, terratenente, cultural, tudo mais. Mas não interessa. O que é facto é que assumiram o estatuto e, portanto, a ideia é, ao mesmo tempo que a primeira revolução liberal, a Revolução Americana, tem este toque de modernidade que é abolir a monarquia, abolir e impor os direitos humanos e a égalité, ainda que de uma leitura restritiva, também tem a conotação de ser
uma revolução independentista. Nós não queremos mais este jugo colonial, que tinha a ver com os impostos, tinha a ver com taxação sem representação. Bom, o segundo tipo é a Revolução Socialista. A Revolução Socialista, que a maior parte das pessoas, por ignorância ou por ideologia, eu não sei o que é, chamam de Revolução Comunista. Isto está errado. A revolução não é uma revolução comunista, é uma revolução feita pelos comunistas para implantar um regime transitório a que se chama socialismo. E, portanto, conforme o próprio autor da teoria, Marx, os autores, Marx e Engels, e depois a seguir os próprios executores, não é assim? Desde o Trotsky ao próprio Lenin, todos eles chamaram, e bem, à revolução, uma revolução socialista, porque a ideia não é criar o comunismo, é criar um Estado dirigido pelos comunistas com uma sociedade socialista de transição, até à destruição do capitalismo. O comunismo só vem no fim da história. Mas isto as pessoas... Eu explico isto, não sei quantas vezes é que eu terei explicado isto ao longo da minha vida, mas muitas dezenas de vezes, seguramente, talvez centenas, mas não adianta nada, porque a seguir as pessoas que aprendem isto vão continuar a chamar-lhe a Revolução Comunista. Enfim, está errado, mas paciência, querem continuar a dizer assim, tudo bem. Bom, a primeira revolução feita pelos comunistas, isto está bem, vitoriosa, é a Revolução de 1917, a Revolução Socialista Bolchevique de 1917, e depois, enfim, ela repercute-se um pouco, há várias tentativas, umas falhadas, outras não. Bela Kun, enfim, agora não vou entrar por aqui, as próprias... mas depois temos uma outra grande revolução vitoriosa, que é a Revolução Chinesa de 1949, e, finalmente, a Revolução Cubana. Bom, são os três grandes modelos. Eu falo disto noutro sítio, não vou repetir aqui, estou só a recapitular. A Revolução de Libertação Nacional ou de Independência Colonial não é uma coisa à descrição de qualquer pessoa. Foi inventado um senhor chamado Lenin para adaptar aos países do terceiro mundo. Qual era a lógica? Já disse isto mais que uma vez, mas vou repetir. A lógica é esta. Na lógica marxista, só pode haver revolução se houver classe operária. Porque a classe operária é que é o agente da revolução. Agora, para haver classe operária é preciso haver fábricas, é preciso haver, não é? Ora, em África e na Ásia colonial, onde é que havia fábricas? Não havia fábricas em lado nenhum. Havia uma ou outra lá metida no meio. A maior parte não havia operários, até porque o pacto colonial obrigava a que a transformação das matérias-primas fosse feita na metrópole, fora das colónias, que é, no fundo, a grande fase em que se acrescenta a mais-valia. E, portanto, havia aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca, um ciclo vicioso. Não há indústria, não há proletariado. Não há proletariado, não há partido do proletariado. Não há partido do proletariado, não há vanguarda revolucionária. Não há vanguarda revolucionária, não há revolução socialista. Isto na lógica marxista, leninista. Então e agora? Então Lenin, que era um pragmático, o que é que entendeu? Disse, não, espera lá, mas eu tenho que cortar os impérios coloniais, porque se não cortar os impérios coloniais, o capitalismo está-se a reforçar por exploração das matérias-primas desses mesmos territórios. Eu tenho que lhes cortar este pipeline. Então como é que se faz? Vou inventar outra revolução. O que não pode se chamar é a Revolução Socialista. Tem que se chamar uma coisa diferente. Chama-se Revolução de Libertação Nacional. E então o que é que muda? Muda muito pouco. Não há proletariado e, portanto, quem vai fazer a revolução
é a burguesia nacional. O que é isto? São os tipos que já não têm tribo, os destribalizados urbanos, que entretanto vieram estudar para as universidades e para os liceus das metrópoles, que já não estão vinculados à lógica feudal e tradicional africana ou asiática, ou seja, qual for, nem ao modo de produção antigo, já são intelectuais, e são esses burocratas, essa pequena burguesia, esses pequenos, enfim, classe média, que é que vai fazer os partidos da Revolução Independentista. No fundo, os Amílcar Cabral, não é verdade? Os Patrícios Lumumbas, que até deram o nome à Universidade do Terceiro Mundo da Rússia Soviética. Enfim, todos esses é que têm que vir fazer a Revolução de Libertação Nacional. E quais são os objetivos? É igual, é quase igual. É criar um modelo de desenvolvimento não capitalista. O que é isto? Modelo de desenvolvimento não capitalista significa que é um modelo de desenvolvimento socialista, forçosamente. Mais ou menos. É dizer, objetivamente é criar algo que se aproxime muito do modo de produção socialista, mas provavelmente com umas nuances que derivam da própria circunstância social de não haver uma classe proletária, não haver uma classe operária nesses países e nessas colónias. Bom, portanto, no fundo, é a adaptação da Revolução Socialista às condições sociais das colónias, não se chamando assim, chamando-se uma coisa parecida, com objetivos muito paralelos, que no fundo visa lixar o primeiro mundo. Visa pura e simplesmente lixar o primeiro mundo. Bom, não deu grande resultado, mas teve uma influência enorme, não é? Gigantesca. E é aqui que nasce um bocado a própria Revolução Socialista cubana, embora, enfim, com uma nuance. Ora bem, a questão central é esta. O que é que provoca a Revolução Socialista? Quais são as grandes causas, consequências, da Revolução Socialista? Causas já sabemos quais são, e se não soubermos fazem favor de ir ver, que eu já referi. É sempre causas de natureza económica, sempre. As primeiras são sempre causas de natureza económica. Mas quais são as consequências? As consequências são sempre uma transformação brutal, até porque ditatorial, em áreas que têm a ver com o sentido da cultura numa lógica ampla. Num sentido amplo. A primeira coisa é a religião. A segunda, o ensino. A terceira por ordem, mas se calhar lá é a terceira, em prioridade até acabar de ser antes, o direito. O direito privado, o direito da propriedade, o direito da família, o direito das sucessões, o direito das obrigações. Tudo isso vai ser mexido. O direito constitucional, o direito penal e depois a cultura num sentido material. Num sentido material, tudo aquilo que é, no fundo, a cristalização física da cultura, os monumentos, as estátuas, a pintura, não é assim? As belas artes, mas também num sentido moral, num sentido espiritual, a cultura espiritual, ou seja, a tradição, a história, a compreensão do passado e do presente, a sociologia, tudo isso tem que ser transformado radicalmente. E por isso dizer que a Revolução Chinesa foi a única que teve dentro de si uma revolução cultural feita pelo Mao Tse-tung é um absurdo.
é um absurdo completo. Bem, esse teve explicitamente, chamou-se um período da Revolução Chinesa, chamou-se a Revolução Cultural. Mas não é isso. A Revolução Cultural existe em qualquer revolução, seja liberal, seja socialista, seja de independência colonial ou libertação nacional. Qualquer uma delas provoca estas alterações. Estas alterações, todavia, são decorrentes do processo subversivo, mas não são concomitantes com o processo subversivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há sempre nas revoluções o momento subversivo, convulsivo, agressivo, violento, ilegal, de ruptura, e depois há uma espécie de uma continuidade, há uma espécie de uma rotina, de uma inércia de remodelação total que acaba por fixar estas conquistas da revolução. E é isso que se chama o processo revolucionário. O processo revolucionário é aquele que se inicia formalmente com a ruptura, embora tenha uma fase anterior, que é a da sublevação e a da preparação, digamos assim, psicológica coletiva para a ruptura, mas há o início, aquilo que se celebra é o dia da ruptura e depois a seguir ao período da ruptura há uma continuidade que é a continuação do processo revolucionário que envolve a alteração do direito, a alteração da educação, a alteração das normas religiosas, a alteração da estética, a alteração da Constituição, a alteração da própria cultura. Bem, é provavelmente a fase mais danosa, visto à distância, a fase mais danosa da Revolução é exatamente esta, porque é maior e é a que vai mais fundo. A outra, no fundo, limita-se a degolar uma geração de políticos e a substituir essa geração de políticos por outra geração de políticos que acabam de chegar ao poder. No fundo, é uma transferência violenta de quem manda, do poder. Coisa diferente é a alteração do sistema, a alteração do simbólico, a alteração burocrática quase do status quo. Bom, e é isto que constitui a fase mais penosa, mais danosa, mais profunda do processo revolucionário. O que é que isto tem a ver com a contra-revolução? Tem tudo. É que a contra-revolução normalmente fica-se mais pela alteração da gestão do poder do que pela anulação criativa dos efeitos do processo revolucionário. E esta é que é a grande questão. Não sei se me entendem. Ou seja, numa contra-revolução é preciso destruir a revolução, provavelmente de uma forma violenta. Tem-se falado de revoluções coloridas, menos dolorosas, não é verdade? As revoluções a seguir a 89, 91, revoluções coloridas. Bom, no fundo foram violentas, mas foram menos violentas. Foram menos violentas do que as revoluções, estas que são paradigmáticas. Em todo o caso, foram feitas com violência e são subversivas, porque há uma lei instituída que foi violada. Há uma lei constitucional, há uma lei penal, há uma lei geral, que é a lei vigente, não interessa se é democrática ou não, é a lei vigente, e ela foi subvertida de forma irregular e de forma
contrária àquilo que está estabelecido. Bom, mas o problema é que não se pode ficar por aí. Isto é apenas um instrumento de abertura. É a mesma coisa que a pessoa abrir uma lata de conserva e deixar as sardinhas na lata. Bom, abriu a lata, mas não serve de nada porque as sardinhas ficaram lá dentro. Bom, o que é preciso fazer a seguir? É preciso fazer a seguir é, pura e simplesmente, alterar o conteúdo da lata. Não é? É preciso alterar. Abrir é a fase preliminar, não se pode alterar o conteúdo sem abrir à força a lata de sardinhas, às vezes entortando aquele metal de qualquer maneira, mas a fase fundamental não é abrir a lata de sardinhas, é tirar as sardinhas cá para fora, tirá-las, tirar o conteúdo da lata. Ora bem, e é aí que falham as contra-revoluções. As contra-revoluções ficam sempre a meio caminho. Há uma espécie de compromisso com o que está. E porquê é que isto é assim? Porquê é que isto é assim? Bom, é assim devido ao tempo e à consolidação do processo histórico. Reparem bem, a Revolução Russa, vamos pegar numa qualquer, pode ser essa, a Revolução Russa de 1917. Tomaram conta de Moscovo, de São Petersburgo, e depois criaram uma guerra civil. Um ano a seguir mataram o imperador, mataram a czarina, o czar, a czarina, e mataram os filhos menores, uma barbaridade completa. Assassinaram aqueles miúdos todos, que ainda por cima eram muito bonitos, e os outros fugiram, os parentes e tal, para a França, depois para os Estados Unidos, sei lá para onde. Bom, uma parte da nobreza, uma parte pequena ficou, outra parte fugiu. Muitos deles eram criados de mesa em Paris, às tantas. Só que há uma parte do Estado que o próprio Lenin aproveita. Já havia polícia política? Já. Era a Tcheca. Bom, então vamos aproveitar a Tcheca, vamos sanear esta gente que está aqui a mandar e vamos transformá-la numa polícia política para nós, no NKVD. Mas a instituição manteve-se. Quer dizer, a revolução não destrói tudo. Destrói, sobretudo, aquilo que impede o processo revolucionário. Por absurdo, não vai destruir uma ponte que é útil, não vai destruir um edifício que é útil. Mas as igrejas, sim. Aquilo que o Stalin fez, e o próprio Lenin, foi bombardear, foi explodir. Há aí na net filmes a destruírem as igrejas, lindíssimas igrejas ortodoxas. Porque era preciso dar cabo da religião. Agora, o resto dos edifícios, enfim, uns podem ser reaproveitados, outros podem ser. Houve uma parte da indústria nazi que ficou do lado leste e que foi aproveitada depois pela União Soviética. Não foi tudo destruído. Não vale a pena, não faz sentido. De maneira que automóveis e de máquinas, e até as fardas do leste eram mais parecidas com as fardas nazis do que as do Ocidente. De maneira que a primeira razão é porque nem a própria revolução destrói tudo. Só destrói aquilo que é essencial para o progresso do processo revolucionário, como é evidente. Portanto, se essa circunstância se aplica à revolução, também se aplica à contra-revolução. Há coisas que não vale a pena deitar fora, porque, mal ou bem, são úteis. Portanto, eu não vou destruir tudo. Vou destruir só aquilo que me impede. Portanto, esta é uma razão prática, mas é uma razão importantíssima que faz com que nem tudo vá ao chão. Bom, em segundo lugar, a própria China tem uma variante, que é a ideia da reeducação. Toda a gente eu não sei se viram o filme O Último Imperador, deviam ver, o Peter O'Toole. O Último Imperador é a explicação de como é que o último imperador da China, depois de ter servido de imperador do Manchukuo a favor dos próprios japoneses, se transforma no jardineiro da cidade proibida.
depois de uma lavagem ao cérebro e depois do sistema da reeducação. Nem sequer foi preciso matar o homem. Bem, de maneira que a ideia é esta. É preciso destruir, sim, tudo aquilo que se oponha de uma forma insuperável ao processo histórico da Revolução. Ora, na Contra-Revolução é a mesma coisa. Não é preciso destruir tudo. É preciso destruir tudo o que for fundamental para o processo histórico da Contra-Revolução, isto é, da anulação da Revolução. Provavelmente, assim como o 25 de Abril não destruiu a ponte sobre o Tejo e até a melhorou, tirou-lhe o nome, provavelmente numa Contra-Revolução não valia a pena destruir a ponte sobre o Tejo. Talvez pôr lá as letras outra vez, não é verdade? Ou nem isso. Foi o que fez o Dr. Salazar. Reparem bem, a Contra-Revolução Portuguesa vem em 1926. É o célebre movimento do 28 de maio de 1926. Houve várias contra-revoluções históricas, não necessitam todas, a violência não é originária, não é necessariamente igual. No nosso caso foi um golpe de Estado militar. Curiosamente, o sentimento revolucionário é tão grande que chamam-lhe revolução, mas não foi. Não foi. A revolução de 28 de maio não foi revolução nenhuma, foi um golpe de Estado militar feito pelo general Gomes da Costa e pelos nossos Sinel de Cordes, que vieram de Braga por aí abaixo e conquistaram o poder. Pronto, não tem a ver com nenhuma revolução. E criaram a ditadura nacional, a ditadura militar, que depois se chamou ditadura nacional, até ao Estado Novo, que começa em 33. Em Espanha foi uma guerra civil sangrenta, muito sangrenta, eu penso que vai haver outra, caminhamos a passos largos para isso, vamos lá ver se eu me engano, eu gostava de me enganar, feita também por um general, desta feita por general Francisco Franco, que veio, curiosamente, do Norte de África, das praças do Norte de África, não é? Tem lá Ceuta e Melilla, e vem pela Extremadura, a regimenta atrás de si um conjunto de generais e de coronéis que vai por cima, depois acabam por cercar Madrid, enfim, acabam por ganhar a Guerra Civil e é na sequência da Guerra Civil que se faz a Contra-Revolução Franquista. E, portanto, a Contra-Revolução não necessita de partir de um fenómeno subversivo igual. Pode ser uma circunstância histórica adaptada às conjunturas concretas que existem. O que é preciso é uma ruptura violenta com o status quo passado. Sem isso é que não há contra-revolução. Bom, e aqui temos mais uma chamada para uma aula que eu já dei, que é aquele sobre a origem da extrema-direita. Há dois entendimentos, de certa forma, incompatíveis. Veja bem, no mesmo sentido, mas incompatíveis, que é a leitura do grande Edmund Burke, que toda a gente considera como um dos pais e das figurões-chave do conservadorismo, e é, sem dúvida nenhuma, inglês, e de Mestre, que é talvez o mais importante dos pais da Contra-Revolução em França. E porquê é que eles são tão diferentes? Se repararem, o Burke escreve praticamente quase tudo que escreve é sobre a Revolução Francesa. Portanto, é o tema central da obra do Burke, é discutir, discernir, estudar, criticar, descrever o processo revolucionário francês, que era a Revolução. Só que ele parte de um ponto de partida, ele parte de um ponto ou melhor, de uma forma de observar a realidade que é exterior à sua própria
à sua própria situação. Ele o que vai fazer é olhar para o processo da Revolução, olhar para o processo histórico britânico e dizer: pá, isto é o paraíso perdido. Porque nós nunca na vida fomos um povo regicida. Não é bem verdade, não é? A gente tem que se lembrar do que aconteceu no tempo do Sr. Oliver Cromwell. Mas, enfim, mais recentemente, não era um povo regicida. E ali foram o regicídio mais escabroso, não é? Decapitação, não só da nobreza, mas também do próprio rei e da rainha e daquilo tudo. A prisão do príncipe herdeiro, enfim, uma coisa trágica. Ora bem, nós ingleses, incapazes de fazer uma coisa dessa. Segunda grande crítica, o povo que substituiu a Constituição dada pela história, a Constituição dada pela experiência acumulada, o conhecimento dado pelo empírico, testado, dia após dia, afinado, dia após dia, com teses e antíteses, com o Guilherme de Orange, com o reforço do parlamentarismo, muito antes disto, com a Magna Carta. Estão a perceber? Isto foi tudo deitado para o lixo em França e foi feita uma Constituição racional. Era a lógica do iluminismo. A razão é que tem que comandar isto. Fizeram uma Constituição racional perfeita que não durou nada. A Constituição do ano primeiro, depois a Constituição do ano terceiro, depois a Constituição do Diretório, do Consulado, vai por aí afora, nunca mais acaba. Já tiveram dois impérios, mais não sei quantas repúblicas, mais não sei quantas restaurações monárquicas, e agora esta república está a dar as últimas, e portanto a França nunca mais se encontrou. Porquê? Porque a lógica francesa, que nós, portugueses, estupidamente adotamos, é a lógica de vamos fazer leis que os técnicos considerem racionalmente perfeitas. E a experiência que se lixe. E o caso concreto que se lixe. O que isto tem que ser é uma coisa, um monumento à inteligência. Mas não funciona. Bom. E portanto o Burke passa a sua obra toda a apontar o dedo aos vizinhos, não é? Que ele não simpatiza nada. Olha aos franceses, olha que bestas. Olha o que eles estão a fazer. Só fazem asneiras. Ainda bem que nós não temos nada a ver com isto. Nós fazemos exatamente o contrário. Portanto, a obra é uma obra contra-revolucionária? É, porque é contra a revolução. Mas é um paradigma que se adapte a toda a gente? Não, adapta-se a uma minoria de situações. Que são as situações em que não houve uma ruptura no próprio território, em que houve sempre uma evolução paulatina, houve sempre uma evolução gradual, lenta, adaptativa, em que, no caso inglês, nunca se mexe no ritual. É uma coisa curiosa. Os ingleses não mexem no ritual. Continuam com os mesmos rituais que tinham há séculos. E isto é uma garantia de continuidade. Mas as pessoas mudam. E os conteúdos também mudam. E as ideologias também mudam. Mas o ritual continua. E este ritual dá uma estabilidade ao Estado. Vamos lá ver como é que fica o ritual com a invasãozinha que o Reino Unido está sujeito. Se calhar aqueles todos que entraram estão-se, eu ia dizer uma coisa que acaba em ando, mas vou dizer marimbando, também acaba em ando, para as tradições e o ritual. Portanto, o Burke é, sobretudo, o adepto do conservadorismo tradicionalista. A tradição é a contra-revolução do Burke. Bom, no caso do de Mestre e do de Bonald, e depois mais tarde um sucessor fundamental destes dois, que é o Charles Maurras, o processo já teve uma ruptura.
quer a gente goste, quer não, decapitaram o rei, decapitaram a Maria Antonieta, espatifaram a religião toda, bombardearam tudo, criaram a égalité, deram cabo de tudo, o Napoleão. E agora? E agora, olha, agora não há nada a fazer. E, portanto, a contra-revolução, que começa logo com a derrota do Napoleão, o Congresso de Viena, em certa medida, prefigura o regresso da ordem antiga. Claro que não volta. Mas há coisas que não se deitam fora. Por exemplo, o direito administrativo napoleónico não é uma boa ideia. Não tem coisas boas. Tem. Não há muita coisa que se aproveita da lógica militar do Napoleão. E então, em certa medida, o regresso ao passado não é bem um regresso ao passado. É uma adaptação, utilizando princípios do passado, fazer regressar a Igreja Católica, restaurar o catolicismo, restaurar a flor de lis e a bandeira dos lises, restaurar a monarquia, mas ela já não volta a ser o que era. Já é uma espécie de híbrido do legado revolucionário com a história, com a tradição. Por isso é que muitas vezes a lógica de aproveitamento, de continuidade institucional, acaba por introduzir traições dificilmente superáveis à lógica radical da contra-revolução. Bem, e por conseguinte, eu dizia aqui que o de Mestre é uma figura completamente diferente do Burke, embora seja um jovem aristocrata. O que acontece? No início da Revolução Francesa, o de Mestre empolgou-se com aquilo. Viva! Até que enfim que isto muda e tal. Mas depois, a pouco e pouco, começou a ver o que era a guilhotina, começou a ver atrocidades atrás de atrocidades. A pior delas todas é a matança da Vendeia, que é uma coisa que os senhores deviam ir ver, quando fazem vivas à bandeira tricolor e viva a Revolução Francesa, vão ver o que é que aconteceu na Vendeia, La Vendée, a carnificina genocida da Vendeia, que é para não dizerem só mal do Hitler e do Stalin. Bem, ora bem, depois disto, diz, não, espera lá, isto é uma loucura completa. Isto é uma loucura completa. E então, a lógica do de Mestre, pondo isto de uma forma explicativa, acessível a toda a gente, é de serzir, de restaurar. Não é? O móvel ficou sem pernas, só tem uma. O móvel já não tem duas gavetas, mas ainda tem uma. Eu vou restaurar o móvel. Vou buscar um bocado de madeira parecida, faço uma perna, não fica bem igual, mas, estão a perceber? Já não é bem a mesma madeira, mas é parecido. A ideia da restauração. E às vezes falta um bocado. Olha, não há pernas nenhumas. Partiram as pernas todas à cômoda. E agora? E agora eu vou imaginar, não tenho, já não é hipótese de fazer uma perna igual, mas vou imaginar como é que isto ficaria bem. E até vou fazer uma perna provavelmente mais bonita e mais sólida do que aquela que lá estava. E esta é outra das atividades contra-revolucionárias. É a restauração do sistema tradicional é feito com criatividade inovadora. Em certa medida, é uma inovação inspirada pela tradição, mas não é mais nada. Eu dou-lhes um exemplo concreto. O Dr. Salazar percebeu que era fundamental
mudar a narrativa da história. A narrativa da história, havia uma parte da história colonial que tinha sido construída num processo de pessimismo colonial. E era preciso entusiasmar as populações para o Império. E então toda a história de Portugal passa a ter uma narrativa contínua que começa no Dom Afonso Henriques, quase transcendente. Começa no Dom Afonso Henriques e nos cruzados que de barco venham conquistar Lisboa aos mouros e depois não dizem o que é que fizeram, não é? Que é atirar com os mouros pela fenetra e até aproveitaram e mataram um bispo, coitado, moçárabe, e a comunidade moçárabe que lá estava, mataram tudo, na pilhagem autorizada pelo Dom Afonso Henriques. E depois em Santarém, mas isso já não interessa, essas partes tiram-se, essas partes da história não interessam, cortam-se. A narrativa que interessa é... Mas o Castelo dos Mouros, no tempo do Dr. Salazar, estava em ruínas, era uma ruína completa. Não, vamos restaurar os castelos. Vamos restaurar o Castelo dos Mouros. E a seguir vamos restaurar o Castelo de Guimarães, que já não tem nada, não faz mal, fabrica-se. E vamos... Estão a ver? Esta ideia... ainda bem, da restauração dos castelos nacionais é uma ideia que tem a ver com a visibilidade da história que se quer invocar como fundamento para a tradição. No fundo, esta atitude contra-revolucionária é absolutamente justificável. Isto é, eu preciso de criar uma narrativa integrada, porque há uma coisa que o marxismo propôs e que é absolutamente verdadeira. É que tudo é ideológico. Esta ideia que na sociedade liberal se impôs de que há zonas neutras é uma vigarice. Vigarice. A ideia de que há emissoras de rádio neutras, televisões neutras, jornais neutros, é tudo falso. Tudo é ideológico. Tudo canaliza ideologia. Não há ensino neutro. Não há arte neutra. A arte está sempre ao serviço de uma ideologia. E, portanto, como por exemplo a arte sacra, já falei disso. E, portanto, não vale a pena, ou a música, ou o teatro. E, portanto, não vale a pena eu estar a fingir que não sei isto, mais vale orientar toda a política pública no sentido de harmonizar a mensagem através de todas estas áreas que são de política de Estado. E, portanto, eu tenho, não é devo, não é posso, é tenho, obrigatoriamente, que mudar o direito, a superestrutura, que mudar a economia, a infraestrutura, que mudar o ensino, que mudar a aprendizagem, a divulgação da religião e que mudar a forma de percepção da cultura material e espiritual, designadamente da história, da narrativa, das tradições funcionalmente, socialmente funcionais. Bom, e isto é, obviamente, uma tarefa hercúlea, não é? Isto é uma coisa que dá muito trabalho. Bom, isto já vai longo, já vai com 50 minutos, eu não queria alargar muito mais, mas dizer que, neste momento, estamos numa encruzilhada que tem a ver com a guerra. Se esta guerra alastra, temos uma espécie de game over a curto prazo, ou a muito curto prazo, e isso vai obrigar a uma redefinição. Curiosamente, sempre sem revolução, sem contra-revolução, mas ou num sentido de continuidade melhorada,
que não é igual ao passado que está, ou pode ser as duas coisas, com uma ideia de regresso a um passado que não existe, mas há uma inspiração do passado que sim existe e que pode voltar a inspirar a história do futuro. A questão central é que o passado nunca mais se repete, nem o presente, e, portanto, quando se fala de retorno, nunca é num sentido literal, é num sentido de inspiração, é num sentido de recolher a lição positiva da história e de a tentar adaptar a uma circunstância concreta contemporânea. Se calhar fui muito filosófico demais, mas isto é mais uma aula do que outra coisa. Muito obrigado.